Meu nome é Sharon e eu sempre tentei ser a responsável da família. Aos 28 anos, consegui construir uma carreira decente. Moro em um apartamento bonito, alugado, e tento tomar decisões sensatas. Minha irmã, Kate, 2 anos mais nova que eu, digamos que somos bem diferentes. Crescer não foi nada fácil. Ser a irmã mais velha nunca é. Meus pais sempre pareciam encontrar defeito em tudo o que eu fazia, enquanto a Kate, bem, ela nunca fazia nada de errado aos olhos deles. Quando tirei um ano no colégio, eles diziam que era o mínimo esperado de mim, mas quando a Kate tirava nota máxima, faziam até jantar comemorativo. Quando comecei meu primeiro emprego aos 16, num café da cidade, eles me criticaram dizendo que eu devia focar mais na escola. Já quando a Kate passava os verões inteiros deitada à beira da piscina, era porque ela precisava descansar. Então, quando o 30º aniversário de casamento dos nossos pais se aproximou, eu decidi que ia dar a eles algo realmente especial. Minha mãe sempre sonhou em conhecer a Itália. Ela passava horas assistindo programas de culinária italiana, tentando recriar receitas e falando sem parar sobre a arquitetura deslumbrante e a história fascinante do país. Eu sabia que esse seria o presente perfeito, uma viagem com tudo pago para a Itália, hospedagem em um hotel de luxo, passeios guiados, o pacote completo. Eu estava quase finalizando os detalhes da reserva quando meu celular tocou. Era a Kate. Oi, mana, ela disse com aquela voz doce e falsa que sempre usa quando quer alguma coisa. Então, o que você vai dar para a mamãe e o papai no aniversário de casamento deles? Hesitei por um segundo. Mas resolvi ser sincera. Estou organizando uma viagem para a Itália para eles. A mamãe sempre quis ir e... Oh, meu Deus! Kate me interrompeu com uma risada debochada. Você é tão previsível. Eu sabia que você ia fazer alguma coisa super careta assim. E você, vai dar o que para eles? Perguntei, tentando manter um tom neutro. Ah, é segredo, ela disse, toda convencida. Mas pode acreditar. Eles vão gostar bem mais do meu presente do que dessa sua viagenzinha. Viagem chata ao redor do mundo, foi a última coisa que Kate disse antes de desligar na minha cara. Eu apenas balancei a cabeça. A Kate sempre foi assim, sempre tentando transformar tudo em espetáculo. Quem não a conhecia direito achava que ela era super interessante, única, cheia de vida, mas eu sabia a verdade. Por trás de todos aqueles grandes gestos e floreios dramáticos, não tinha muita substância. O dia do aniversário finalmente chegou, com todo cuidado. Coloquei os bilhetes da viagem em uma caixinha linda antes de sair rumo ao restaurante. Quando cheguei, o lugar já estava lotado de parentes e amigos da família. Fui me esgueirando pela multidão, abraçando a mamãe e o papai. Enquanto isso, a Kate voava de um lado pro outro do restaurante como uma borboleta hiperativa, fingindo que tinha organizado tudo. Os aperitivos têm que ir para aquela mesa ali, ela dizia a um garçom que claramente estava confuso, embora a mamãe já tivesse deixado tudo perfeitamente arranjado. Revirei os olhos, mas me mantive em silêncio. Essa era mais uma das características clássicas da Kate, tudo precisava girar em torno dela, até mesmo o aniversário de casamento dos nossos pais. Os convidados começaram a se sentar, e logo a troca de presentes teve início. Esperei pacientemente enquanto parentes e amigos entregavam suas lembranças e faziam discursos emocionados. Mamãe e papai estavam com os olhos marejados, com sorrisos enormes no rosto, ouvindo as palavras carinhosas de todos. Finalmente, chegou a minha vez. Me levantei, pronta para entregar meu presente e dizer algumas palavras que tinha preparado com tanto carinho. Mas, antes que eu conseguisse sequer abrir a boca. Todos, por favor, olhem para fora. Kate gritou, com aquela entonação dramática de sempre. Todo o restaurante virou o rosto para as janelas. Lá fora, estacionado na frente do salão, estava um Audi A6 vermelho, novinho em folha, com um laço gigante no capô. Senti meu estômago revirar. Kate deu um passo à frente e, com a voz ecoando no restaurante, que ficou subitamente em silêncio, fez seu grande anúncio. Mamãe, papai, vocês merecem nada menos do que o melhor. Este é o meu presente para vocês. O restaurante explodiu em suspiros e aplausos. Mamãe e papai começaram a chorar, jogando os braços ao redor da Kate. Ai, querida, é incrível, soluçava mamãe. A gente não consegue acreditar que você fez isso.
Todos correram para fora para tirar fotos com o carro. Eu fiquei parada na porta, segurando minha pequena caixinha de presente, me sentindo menor a cada segundo que passava. Depois do que pareceu uma eternidade, as pessoas começaram a voltar para dentro, para o jantar. Limpei a garganta. Eu também tenho algo para vocês, disse, tentando manter minha voz firme enquanto entregava o presente. Mamãe e papai abriram a caixinha, mal lançando um olhar para os bilhetes. Ah, obrigada, Sharon, disse meu pai, de forma mecânica. Bom, o meu presente foi obviamente muito mais caro e útil, anunciou Kate em voz alta, quer dizer, um carro, contra férias, não tem nem comparação. Em vez de chamarem a atenção dela por ser rude, nossos pais apenas sorriram e sugeriram que todos começassem a comer. Durante o jantar, tudo o que eu conseguia ouvir era mamãe e papai falando sobre como a Kate era uma filha incrível e generosa. Fui empurrando a comida pelo prato, me sentindo invisível. Depois de 1 hora, não aguentei mais, inventei uma desculpa qualquer sobre trabalho e fui embora, ninguém sequer percebeu. 2 semanas se passaram, me afundei no trabalho, fazendo hora extra, pegando projetos extras, qualquer coisa para tentar esquecer como aquilo tinha me magoado. Mas então, numa tarde comum de terça-feira, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada do trabalho, e fez meu sangue gelar. Era da Kate. Anexado. Havia uma cobrança de $60.000, o custo do Audi A6 que ela tinha presenteado aos nossos pais. No começo, achei que fosse algum tipo de engano, talvez ela tivesse enviado por acidente, mas, lá no fundo, eu sabia, aquilo era a cara da Kate. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número dela, ela atendeu no primeiro toque, como se já estivesse esperando minha ligação. Do que se trata isso? Perguntei, tentando manter minha voz firme, apesar da raiva que já começava a subir. Ah, oi, mana. Kate respondeu como se nada estivesse acontecendo, com a maior calma do mundo, como se estivéssemos falando sobre o clima. Então, eu comprei o carro no crédito e, bom, não tenho o dinheiro para pagar, então você vai ter que cuidar disso. Eu quase deixei o celular cair da mão. Você tá falando sério agora? Perguntei, incrédula. Você comprou um carro que não podia pagar, fez todo aquele show, deu como presente pros nossos pais, e agora espera que eu banque isso? Ué, você pode pagar, ela disse, como se fosse óbvio. Qual o problema? Você perdeu completamente a cabeça? Rebati. Você desfilou naquele restaurante como se fosse uma celebridade, me fez parecer uma mão de vaca na frente de todo mundo, e agora quer que eu arque com a conta? Ai, Sharon. Não exagera, respondeu ela, com aquele tom condescendente que eu conheço tão bem. É só dinheiro. Você tem um bom emprego, dá conta. Não, minha voz saiu firme, sem espaço para dúvida. Absolutamente não. Essa bagunça é sua, Kate. Você que resolva. E desliguei antes que ela pudesse responder. Mas a ligação foi só o começo. Em poucos minutos, meu celular já estava piscando com o nome dela de novo. Quando percebia que eu não ia atender, as mensagens começaram a chegar, uma após a outra. Você é tão egoísta. Não acredito que tá fazendo isso com a sua própria irmã. Por favor, Sharon, eu tô implorando. O banco tá no meu pé. Você sempre teve inveja de mim, não é? Mamãe e papai vão ficar tão decepcionados com você. Desliguei o celular, tentei me concentrar no trabalho, mas era impossível. Minha cabeça girava. O estômago embrulhado. Quando saí do escritório naquela noite, tinha mais de 50 chamadas perdidas e quase 100 mensagens de texto da Kate. Mas a verdadeira surpresa me esperava na porta do meu prédio. Lá estava ela, sentada nos degraus, com o rímel escorrido no rosto de tanto chorar. Assim que me viu, pulou como se tivesse ganhado na loteria. Finalmente, disse ela, tô te esperando aqui faz 2 horas. Como você pôde me ignorar assim? Tentei passar direto por ela, mas Kate agarrou meu braço. Sharon, por favor, você precisa me ajudar. O banco quer o primeiro pagamento e eu não tenho nada. Talvez você devesse ter pensado nisso antes, né? Talvez você devesse ter pensado nisso antes de comprar um carro que você não podia pagar, eu disse, puxando meu braço para me soltar. Você pensou nos pagamentos quando estava se exibindo no restaurante?
Ela começou a chorar ainda mais, mas, pela primeira vez, aquelas lágrimas não me comoveram. Já tinha visto essa encenação muitas vezes antes. Em vez de ficar aqui chorando, você devia estar procurando uma maneira de pagar pelo carro que você comprou, falei com firmeza. Isso não é problema meu, Kate, é seu. Ela gritou de frustração e saiu furiosa, me deixando ali, finalmente livre para entrar no meu prédio em paz. Mas no fundo eu sabia, isso estava longe de ter acabado. No dia seguinte, enquanto eu finalizava um relatório no trabalho, meu telefone tocou. Dessa vez, era a mamãe. A voz dela estava séria. Sharon, precisamos conversar. Venha para casa depois do trabalho. Eu já sabia exatamente do que se tratava, mas fui mesmo assim. Quando cheguei lá, a cena era exatamente o que eu esperava, mamãe e papai sentados em seus lugares de sempre na sala de estar, com expressões fechadas. Kate, é claro, sentada entre eles, perfeitamente encaixada no papel de vítima indefesa. Sua irmã nos contou tudo, começou meu pai, com aquela voz pesada, carregada de decepção, e sinceramente, não entendemos por que você está se recusando a ajudá-la. Olhei para cada um deles, sem acreditar no que estava ouvindo. Vocês estão falando sério? A Kate compra um carro que não pode pagar. Faz aquele show todo de presentear vocês e agora eu sou a vilã por não querer pagar a conta? Família ajuda família, disse mamãe com firmeza, como se estivesse declarando uma lei sagrada. Ela cometeu um erro, continuou, mas foi só um erro. Um erro? Interrompi, quase rindo de nervoso. Um erro é comprar um sapato do número errado. Mãe, isso foi calculado. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que ia ofuscar meu presente e me fazer parecer mesquinha na frente de todo mundo. Ai, não seja tão dramática, fungou Kate. O banco não para de me ligar, eles querem o primeiro pagamento. Isso tende a acontecer quando você faz um empréstimo, respondi, fria. Sério, você achou que estavam dando carros de graça? Perguntei, seca. Mamãe então se levantou, e o que ela fez em seguida me tirou completamente o ar. Caminhou até sua bolsa, pegou as passagens para a Itália, as passagens que eu dei com tanto carinho, e empurrou para mim. Não queremos presentes de alguém que consegue ser tão cruel com a própria irmã, disse, com frieza. Cancele tudo e nos devolva o dinheiro. Deu dinheiro para Kate, para as parcelas do carro. Fiquei olhando para aquelas passagens na minha mão como se tivesse acabado de levar um tapa no rosto. Então vocês estão rejeitando o presente que eu passei meses planejando? O presente que mamãe sempre sonhou em receber? Ver a Itália? Sim, disse meu pai, firme, até você fazer a coisa certa e ajudar sua irmã. As palavras ficaram presas na minha garganta. Parte de mim queria gritar, argumentar, implorar que eles entendessem, mas alguma coisa me impediu. Talvez fosse cansaço, talvez fosse clareza, ou talvez, pela primeira vez na vida, eu tenha percebido que nada do que eu dissesse mudaria o que eles pensavam. Então, em vez de discutir, apenas me levantei, guardei cuidadosamente as passagens na minha bolsa e olhei para minha família uma última vez. Mamãe e papai continuaram sentados ali, com aquela expressão de expectativa, provavelmente achando que eu ia ceder, como sempre fiz. Kate me olhava com aquele olhar presunçoso, acreditando que, mais uma vez, tinha vencido. Eu vou cuidar das passagens, disse, baixinho, minha voz neutra, sem deixar transparecer nada do que estava sentindo, nenhuma pista do plano que já começava a se formar na minha cabeça. Ótimo, respondeu mamãe, seca. Nos avise quando tiver o reembolso. Enquanto eu dirigia para casa naquela noite, minha mente trabalhava a 1000 por hora. Eles achavam que me conheciam, a Sharon previsível, confiável, que sempre fazia o que era certo, o que se esperava dela. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. De volta ao meu apartamento, sentei na mesa da cozinha e fiquei ali até às 3 da manhã, olhando para aquelas passagens para a Itália, pensando em cada minuto, cada centavo e cada gesto de carinho que eu coloquei naquele presente. E decidindo exatamente o que faria a seguir. A viagem perfeita. Eu tinha pesquisado o hotel mais bonito de Roma, com vista direta para o Coliseu, organizado aulas particulares de culinária em Florença, agendado degustações de vinho na Toscana.
Cheguei até a contratar um guia local para levá-los a restaurantes escondidos, os que turistas nunca encontram. Era para ser o sonho da mamãe se tornando realidade. Agora, seria algo completamente diferente. Quando o sol nasceu, eu ainda não tinha dormido um segundo, mas minha mente estava absolutamente clara. Liguei para a agência de viagens no instante em que abriram. Oi, preciso cancelar um pacote de férias para a Itália, disse, com firmeza. Claro, só um momento, respondeu o atendente. Você quer cancelar tudo? Voos, hotéis, passeios? Tudo, confirmei. O agente foi muito compreensivo e processou tudo rapidamente. Dentro de 1 hora, eu já tinha recebido a confirmação. O valor total seria reembolsado para minha conta em até 3 a 5 dias úteis. Assim que o dinheiro caiu, transferi cada centavo para uma conta poupança separada. Nenhum real daquele valor seria usado para pagar o carro da Kate. Nenhum. Eu estava fazendo café quando meu celular tocou. O nome da minha mãe apareceu na tela. Você já recebeu o reembolso? Ela perguntou, direto ao ponto. Dei um gole calmo no café antes de responder. Sim, cancelei tudo. Ótimo, então transfira para mim imediatamente. A Kate precisa fazer o primeiro pagamento até sexta-feira. Não. O silêncio do outro lado foi pesado, quase cortava o ar. O que você disse? A voz da minha mãe agora tinha aquele tom gelado e ameaçador que eu bem lembrava da infância. Eu disse não, não vou te dar o dinheiro. Como você ousa? Ela explodiu. Você é uma garota egoísta e gananciosa. Depois de tudo que fizemos por você, sua irmã está se afogando em dívidas e você está aí, sentada, contando o seu dinheiro, como se fosse mais importante do que a sua família. Uma espécie de avarenta, minha mãe gritava. A Kate escolheu comprar um carro que não podia pagar, respondi, com calma, isso não é problema meu. Você é irresponsável, sem coração, sempre teve inveja da sua irmã, eu não acredito que criei uma filha tão egoísta assim. Desliguei no meio do sermão e bloqueei o número dela, bloqueei o da Kate também, por garantia. Na manhã seguinte, acordei com meu celular explodindo de notificações nas redes sociais. Minha mãe tinha postado um textão no Facebook. É com o coração pesado que compartilho algo que está destruindo a nossa família. Minha filha mais velha, Sharon, mostrou sua verdadeira face, quando sua amada irmã Kate se encontrou em dificuldades, precisando de ajuda. Sharon virou as costas, está acumulando dinheiro enquanto assiste sua irmã sofrer. Nunca pensei que teria que tornar algo assim público, mas estou no meu limite. Minha filha mais nova está enfrentando uma fase muito difícil e sua própria irmã se recusa a ajudá-la. Por favor, orem por Kate neste momento difícil, e orem para que o coração de Sharon amoleça. A seção de comentários era um verdadeiro incêndio. Como alguém pode ser tão cruel com a própria irmã? Família sempre vem em primeiro lugar. Sempre achei a Sharon meio metida. Que tipo de pessoa abandona a família assim? Li cada comentário. Minha pressão arterial subindo a cada palavra. A narrativa que minha mãe construiu era perfeita na manipulação. Pobre Kate, a vítima injustiçada das circunstâncias, e eu, a vilã sem coração, nadando em dinheiro enquanto ela afundava em dívidas. Foi então que algo dentro de mim estalou. Anos sendo o bode expiatório da família. Anos assistindo a Kate sair impune de tudo enquanto eu era criticada até por respirar. Tudo aquilo explodiu de uma vez. Abri meu laptop e comecei a digitar. Já que minha mãe decidiu tornar isso público. Já que minha mãe decidiu tornar públicos assuntos privados da família, deixe-me contar a história completa, aquela parte que ela convenientemente esqueceu na postagem. Na comemoração dos 30 anos de casamento dos meus pais, eu dei a eles uma viagem de luxo, totalmente paga, para a Itália, um presente que planejei por meses, porque sabia que era o sonho da minha mãe. Minha irmã, Kate, apareceu com um Audi A6 novinho, fazendo um enorme espetáculo enquanto dizia que aquele era o presente dela para nossos pais. O que ninguém sabia era que ela comprou o carro a crédito, sem ter como pagar por ele. 2 semanas depois, ela me mandou a conta de $60.000, exigindo que eu pagasse. Sim, você leu certo, ela queria que eu pagasse o presente que ela mesma escolheu dar. Quando me recusei, meus pais tomaram o lado dela, devolveram minha viagem, o sonho da minha mãe, e exigiram que eu usasse o reembolso para ajudar a Kate a pagar o carro,
que ela comprou só para se exibir e me ofuscar no aniversário de casamento deles. Não acredita? Aqui estão os recibos. Anexei capturas de tela de tudo. O e-mail da Kate com a fatura do carro, as mensagens de texto dela exigindo que eu pagasse, as ameaças dela quando eu disse não, os áudios da minha mãe me chamando de egoísta e irresponsável, as mensagens dos meus pais exigindo que eu transferisse o reembolso. Todo o rastro de manipulação, chantagem emocional e abuso. A resposta foi imediata e avassaladora. A opinião pública virou tão rápido que parecia uma descarga elétrica. Meu Deus! Ela comprou um carro que não podia pagar só para aparecer? A irmã dela? Que tipo de pessoa exige que a irmã pague por um presente que ela deu para outra pessoa? Coitados dos pais? Meu pé. Eles estão apoiando essa mimada. Sharon, me desculpa por ter te julgado. Sua irmã precisa de ajuda profissional. Não acredito que seus pais devolveram um presente tão especial só para passar a mão na cabeça da irresponsável da sua irmã. 20 minutos depois. Minha tia linda, a melhor amiga da minha mãe desde a faculdade, comentou. Mary, eu te amo, mas esse comportamento é vergonhoso. Você sempre deixou Kate escapar de tudo, enquanto impunha padrões impossíveis a Sharon. Eu mordi minha língua por anos, mas não mais. Os comentários continuaram a surgir, cada um mais solidário que o anterior. As pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias sobre irmãos privilegiados e pais capacitadores. Minha postagem tocou em um nervo. 15 minutos depois, a postagem original da minha mãe desapareceu, e ela me enviou uma mensagem de um número diferente. Como você ousa expor nossa roupa suja em público? Não pude deixar de rir da ironia, e logo bloqueei aquele número também. Nas semanas seguintes ao confronto nas redes sociais, a família se dividiu em dois lados distintos. Minha prima Raquel me ligou para contar que uma grande discussão havia se iniciado no nosso grupo de bate-papo familiar, com a maioria dos parentes do meu lado. Ela me manteve atualizada sobre todo o drama que eu estava perdendo, bloqueando todo mundo, mas a notícia mais interessante veio do meu tio Steve, que ainda falava com ambos os lados da família. Ele me disse que meus pais tiveram que mergulhar nas suas economias de aposentadoria para fazer os pagamentos do carro da Kate. Eles aparentemente tentaram devolver o carro à concessionária. Mas o contrato que Kate assinou não permitia devolução. O meu pai teve que sacar $30.000 do seu 401k. O tio Steve me contou, durante uma de nossas ligações semanais, que eles estão tentando manter isso em segredo, mas tiveram que pagar as multas por retirada antecipada e tudo mais. Sua mãe está furiosa com isso, mas aqui está o problema, eles ainda estão te culpando. Claro que estão, eu disse, me sentindo estranhamente distante de tudo aquilo. E como Kate está lidando com isso? Ela está jogando a carta da vítima por tudo que vale a pena. Continua dizendo a todos o quão traumatizada está com a sua traição e como nunca imaginou que a própria irmã destruiria a família assim. Mas ninguém mais está acreditando nela. A postagem dela abriu os olhos de muitas pessoas. O impacto não se limitou apenas à nossa família. A imagem cuidadosamente construída de Kate como a irmã divertida e espontânea, que vivia a vida ao máximo, sofreu um grande golpe. Vários de seus amigos entraram em contato comigo em particular para compartilhar histórias semelhantes sobre os grandes gestos dela, que sempre acabavam com outra pessoa pagando a conta. Ela deu uma grande festa surpresa de aniversário para mim no ano passado, disse sua colega de quarto da faculdade. Sarah alugou um restaurante inteiro, pediu champanhe caro, tinha uma banda ao vivo, tudo. Então, 2 semanas depois, começou a insinuar que, como a festa era para mim, eu deveria ajudar a pagar. Acabei cobrindo a maior parte do custo porque ela me fez sentir culpada. Achei que fosse a única a quem ela fez isso. Enquanto isso, meus pais estavam sentindo o próprio remédio. Os amigos deles, que sempre favoreciam Kate e me criticavam por anos, finalmente começaram a falar. A amiga da mamãe desde o ensino médio, Janete, aparentemente a confrontou durante o jogo de bridge semanal. Minha mãe tentou se defender, mas o tio Steve relatou que, segundo ela, ajudaram mais a Kate porque ela realmente precisava, enquanto eu sempre fui tão independente. Janete perguntou a ela se algum dia passou pela cabeça deles que talvez eu tivesse que ser tão independente porque estavam muito ocupados salvando Kate para me ajudar. Eu ouvi todas essas atualizações com uma estranha mistura de vingança e tristeza. Parte de mim estava feliz que a verdade finalmente tivesse sido revelada,
Mas outra parte lamentava os relacionamentos familiares que nunca mais seriam os mesmos, não que eles tivessem sido particularmente saudáveis para começar. A atualização mais surpreendente veio da minha prima mais nova, Emily, que estava começando a faculdade no outono. Ela me ligou uma noite, parecendo nervosa. Eu queria agradecer. Ela disse, quero dizer, eu sempre observei como tia Mary e tio John tratam você e Kate a minha vida toda, e bem, eu sempre senti pressão para ser mais como a Kate. Você sabe, chamativa e excitante. Mas ver você se manter firme me fez perceber que não há problema em ser responsável e estabelecer limites. Mamãe diz que você é o seu novo herói. Com o drama familiar deixado para trás, me joguei no planejamento da minha viagem ao México. Todas as noites, depois do trabalho, eu pesquisei diferentes destinos e experiências, construindo um itinerário que era puramente para mim, não para agradar ninguém ou provar nada a ninguém. Decidi por uma mistura de exploração cultural e aventura, começando na cidade do México com seus museus incríveis e locais históricos, depois para Oaxaca para sua maravilhosa cena gastronômica, seguido por algum tempo em Tulum para suas praias e cenotes, e finalmente para Chetumal para explorar as ruínas maias. Eu reservei aulas de culinária, passeios fotográficos e até algumas aulas de mergulho, tudo o que sempre quis fazer, mas adiei enquanto tentava ser responsável. No dia anterior à minha partida, recebi um envelope grosso pelo correio. Dentro, havia um cartão assinado por mais de 20 parentes, incluindo a vovó Rose, todos me desejando uma viagem incrível. Eles também incluíram fotos antigas de família que eu nunca tinha visto antes, fotos minhas quando criança, momentos em que conquistei algo ou ajudei alguém, coisas que meus pais ignoraram em seu foco na Kate. Tia Linda escreveu um bilhete, deveríamos ter falado antes. Mas estamos tão orgulhosos de você agora. Eu coloquei essas fotos na minha mala, junto com minha nova câmera e botas de caminhada, enquanto fazia minha verificação final do apartamento antes de ir para o aeroporto. Meu telefone tocou. Era um número que eu não reconheci, mas atendi mesmo assim. Era minha mãe, Sharon. Sua voz parecia mais velha, de alguma forma. Eu ouvi que você está indo para o México. Sim, eu respondi, mantendo minha voz neutra. Vou embora amanhã. Houve uma longa pausa. Seu pai e eu estivemos conversando. Ela continuou. Tudo isso com a Kate e o carro abriu nossos olhos para algumas coisas. Estamos fazendo ela ir para aconselhamento financeiro e, bem, eu sei que é tarde demais, mas sinto muito pela Itália. Você pensou tanto naquele presente e nós apenas jogamos uma volta na sua. Sim, eu disse simplesmente. Você fez outra longa pausa. Tenha uma boa viagem. Sharon, fique segura e talvez quando você voltar, nós poderíamos tomar um café, só nós. Eu pensei sobre isso por um momento. Talvez, eu disse, eu te aviso quando eu voltar. Depois que desligamos, eu sentei na minha mala pronta e soltei um longo suspiro. Não era perdão, ainda não, mas era algo, uma rachadura na parede, uma possibilidade de mudança. Se alguma coisa sairia disso, ainda estava para ser visto. Na manhã seguinte, quando meu avião decolou em direção ao México, pensei em como tudo tinha saído diferente do que planejei. Eu queria dar aos meus pais a viagem dos sonhos para a Itália e, em vez disso, acabei fazendo a minha própria viagem dos sonhos para o México. Tentei manter a paz na família e acabei causando a maior reviravolta na história da nossa família. Passei a minha vida inteira sendo a pessoa confiável e previsível e finalmente fiz algo completamente inesperado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Raquel. Divirta-se muito, mal posso esperar para saber tudo. A propósito, o carro da Kate foi retomado ontem. O karma é real. Sorri e desliguei meu telefone. O drama de Kate, os problemas dos meus pais, as complicações familiares, tudo isso poderia esperar pelas próximas 2 semanas. Eu tinha ruínas antigas para explorar, praias para caminhar, comida para provar e fotos para tirar. Pela primeira vez na minha vida, eu estava me colocando em primeiro lugar e parecia absolutamente certo.